Mais uma vez, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à primeira reunião do ano de 2026 da nossa Comissão de Estudos Tributários, hoje aqui coordenada pelo Escritório Correia Porto, representado pelo sócio e advogado, Dr. Eduardo Pereira, e teremos uma participação especial hoje do Escritório Sevilha, com o nosso amigo Vicente Sevilha, que há tempos não aparecia aqui no Sindibora, uma honra tê-lo com a gente, Sevilha. Como todos conhecem o Dr. Eduardo e sabem do longo currículo dele, me permitam só apresentar o Sevilha a todos vocês. Sevilha é contador, com olhar no futuro, é bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade de São Francisco, especializado em Política e Estratégia pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, especialista em negócios de alto crescimento pela Faculdade Babson College de Boston, especialista em liderança disruptiva pela Start-C University, mestre em gestão da qualidade pela Latin American Quality Institute, empresário de contabilidade, fundador da Sevilha Contabilidade, ganhador de diversos prêmios, e tem aqui mais 17 páginas que eu vou pedir a gentileza do Sevilha de não lê-la, mas o Sevilha é um antigo contribuidor aí de conhecimento com todos os sindicatos filiados à Fiesp, já esteve conosco aqui algumas vezes, há tempos que nós não tínhamos a honra de recebê-lo aqui, e conversando com o Dr. Eduardo sobre trazer um convidado que pudesse falar na prática contábil, como que a gente pode escalonar aí uma programação de adequação das empresas no âmbito da reforma tributária, ainda que todos já estejam se preparando nesse sentido. É interessante conhecer a visão de alguém que é especialista na matéria, até como forma de revisar, né, os procedimentos que estão tomando e, eventualmente, adotar aí alguma sugestão que ele possa trazer para nós. Então, doutor Eduardo, parabéns aí pela escolha, muito obrigado. Doutor Sevilha, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, eu só queria, eu não sei se o Marcelo está nos ouvindo, e se ele puder saudar o pessoal, nosso presidente da Biari do Sindibor está aqui com a gente na sala. Muito obrigado, Marcelo. E só também nominar aqui a nossa diretora, a doutora Fátima, que está aqui com a gente da Rubber City. Muito obrigado, Fátima, também pela participação. E, obviamente, ao nominá-los, eu aqui prestigio todos os membros da comissão por nos acompanhar em mais um encontro, o primeiro do ano, e desejo um bom ano para todos. Marcelo, por favor. Temos a participação também do Lucas Cortese, da Opa. ITEB, nosso diretor. Muito bem-vindo, Lucas. Desculpa não nominá-lo, eu não o vi aqui nos quadradinhos. Bem-vindo, muito obrigado aí por nos prestigiar, Lucas. Marcelo, por favor. Bom dia a todos, queria agradecer a participação de todos vocês e aos nossos palestrantes de hoje. Dizer que o tema de hoje é um tema bastante relevante. A parte tributária é uma das grandes dores da indústria, em particular das pequenas e médias. Então, é muito importante que a gente esteja sempre atualizado em relação às oportunidades, às mudanças. Então, eu acho que é muito importante esse acompanhamento dessa comissão que nós temos. Então, desejo uma boa palestra a todos. Obrigado, Reinaldo. Obrigado, Marcelo. E eu vou, antes de passar para o Sevilha, passar aqui para o nosso coordenador, doutor Eduardo, e aí sim ele faz a ponte para o Sevilha, para as considerações iniciais dele, enfim, ele também vai conduzir aqui o trabalho. Doutor Eduardo, a reunião é sua, por favor. Obrigado, Reinaldo. Bom dia a todos. Nossa primeira reunião técnica do mês, do ano, na verdade. É um prazer revê-lo, desejo a todos, para quem ainda não pude conversar aí, um ano maravilhoso, um ano incrível. A gente estava comentando um pouquinho antes do início da reunião, de abrir a sala aqui, que em termos de Brasil, todo dia é uma novidade. Nós havíamos feito no ano passado um roteiro, né, uma programação
de temas para esse ano. Um deles já ficou meio que prejudicado, né? Nós também falaríamos do split payment hoje, só que pouco tempo depois o governo federal já soltou notícias de que seria a partir de 2027 e só para alguns segmentos, facultativo para outros, e de lá para cá não surgiu mais nenhuma notícia com relação à efetiva evolução desse tema, né? Então, a gente acabou concentrando apenas naquilo que faz sentido hoje, e especialmente nesse ponto de vista prático, né, esse ponto de vista dos departamentos fiscais e contábeis, nada melhor do que alguém realmente do segmento do setor, e, enfim, reiterando as palavras do Reinaldo, agradecer aqui a pessoa do Sevilha, e passar a palavra para ele já, dar a liberdade para ele nos prestigiar aí com essa aula aí. Olá, meus caros, bom dia a todos, uma alegria estar aqui, viu? Obrigado pelo convite, doutor Eduardo, o pessoal do Sindibor, todos que estão presentes. Fico, além de honrado, fico intimidado, que a responsabilidade é grande de trazer um conteúdo aqui para vocês, mas vamos fazer aqui um trabalho nesse sentido. Conversamos um pouco antes desse encontro, pensando que tipo de conteúdo poderia ser útil, né? Como é que a gente poderia ter um encontro que colaborasse, porque há muitos ângulos diferentes para olhar essa temática da reforma tributária, todos têm a sua importância, e eu propus, doutor Eduardo, acho que seria útil sim, trazer um roteiro prático de adaptação das empresas para a reforma tributária. Então, esse roteiro, ele tem por objetivo, assim, primeiro fazer aqui uma colocação. Esse roteiro foi construído em cima de metodologias que já existem. Nós não estamos aqui inventando nenhuma metodologia, são metodologias que muitos de vocês já conhecem, né? Como, por exemplo, uma análise SWOT, planos de ação e coisas assim. Então, vou trazer um pouquinho desse conteúdo. Ele está muito focado no aspecto prático, como é que as empresas se organizam. Eu tenho comentado por aí, vou fazer aqui uma introdução, eu às vezes me perco, eu faço a introdução longa demais, vou tentar fazer a introdução curta. Eu não prometo nada a vocês, mas eu vou tentar fazer a versão mais curta possível da introdução aqui, né? Eu tenho conversado com muitas empresas de diferentes tamanhos. E, de uma maneira geral, é muito interessante a visão que nós enxergamos nos empreendedores e nas equipes de diversas áreas dentro da empresa, é uma visão que diz assim, reforma tributária é um tema que a contabilidade e a área fiscal vão cuidar, eu não preciso me preocupar. É uma visão que tem dois olhares, né, que a gente podia trazer para ela. Primeiro, assim, um certo desinteresse pela reforma tributária, em muitas empresas eu percebo isso, e não só nas empresas, mas nas áreas dentro das empresas. Por exemplo, a área comercial diz assim, a reforma tributária não tem nada a ver comigo. Talvez a área de compras também diga, a reforma tributária não me afeta. Eventualmente financeiro, marketing, eventualmente produção, todas essas áreas dão uma olhada para a reforma tributária e diz, isso não é comigo. A área contábil, a área fiscal, ou para quem tem uma contabilidade externa, meu contador, minha contadora vai dar conta. Então tem esse olhar assim, de um pouco de descaso, tem um outro olhar que eu fico super feliz, né? O Reinaldo foi econômico e não leu as 17 páginas, mas dá para resumir as 17 páginas numa palavra só, eu sou contador, né? Se vocês olham assim, eu pareço uma pessoa normal, mas eu sou contador, essa é a minha vida, essa é a minha vivência, né? E nesse ambiente de contabilidade eu fico super feliz de pensar que as empresas e as áreas dizem assim, a contabilidade é tão boa que ela dá conta disso sozinha, é um elogio, eu recebo isso como elogio, a gente fica super feliz. Mas a humildade me obriga a dizer que a contabilidade interna, externa, a área fiscal interna e externa não dará conta da reforma tributária sozinha. As áreas internas, citei algumas, vou repetir, comercial, compra, financeiro, planejamento, produção, todas essas áreas vão ter impactos para a reforma tributária. Me parece inteligente que todas as áreas se preparem para isso, porque a reforma tributária, tenho certeza que vocês já olharam muito conteúdo, né? Ela não muda apenas a regra tributária, ela muda a maneira como se faz negócio no Brasil. O princípio da neutralidade tributária, por exemplo, altera completamente a forma como nós olhamos para fornecedores, para clientes e como é que a gente se apresenta ao mercado, né? Eu tenho feito uma analogia, vou rapidamente fazer para dar conteúdo para a nossa conversa daqui adiante, né? Então, imagine que eu vendo a garrafa, como essa garrafa aqui, né? E aí alguém de vocês me telefona e diz, quanto custa essa garrafa? Hoje,
eu diria a vocês, essa garrafa custa R$ 134. Esse é o preço que eu diria a vocês, né? Quando eu digo isso, no modelo atual, eu não estou sendo completo na minha informação. Eu não abro os detalhes, eu só digo custa 134. De verdade, a formação do preço dessa garrafa tem 3 grandes grupos. Um primeiro grupo, talvez desse tamanho aqui, seja o quanto custa para produzir a garrafa. Digamos que custa R$ 70. Um segundo grupo, que está aqui em cima, é o quanto eu espero ter de lucro na garrafa. Digamos que R$ 30. Então, o preço da garrafa, de verdade, preço de custo mais lucro, é de 100. Mas, pela regra atual, eu adiciono os impostos indiretos, também chamados de PIS, COFINS, ICMS, IPI, eventualmente, e aí eu digo a garrafa custa 134. Quando você me paga os 134 reais, o que eu deveria fazer é pegar 70 reais e pagar meus custos, pegar 30 reais, que é o meu lucro, deixo aqui em cima da mesa para decidir o que eu vou fazer com esse dinheiro, parte eu distribuo, parte eu reinvisto, e 34 reais eu entrego para o governo em datas diferentes, em momentos diferentes. Ele passa pelo meu fluxo de caixa, mas eu vou entregar para o governo depois. Eu não vou nem entrar, eu vou dizer que não vou entrar, mas eu vou entrar. Eu não vou nem entrar no detalhe de competição, porque o que acaba acontecendo é, quando eu te digo que essa garrafa custa 134, é provável que você vá lá no Mercado Livre, não, você vai na Shopee logo de uma vez, ou em outro lugar mais desse, para ver quanto é que custa uma garrafa dessa lá. E você vai encontrar essa garrafa por 130 reais, não 134. Aí você vai voltar e vai me dizer, meu caro, eu tenho essa garrafa ofertada por 130. E aí, as empresas querem vender, né? Tem um ímpeto de vender. Vender é sempre bom, vender é maravilhoso. Nem sempre a gente faz a conta se é uma boa venda ou não. A tendência é que as empresas digam, quer saber, eu vou vender logo para você por 129. Se você tem por 130, eu te vendo por 129. Nem sempre o empreendedor, quando dá essa oferta de 129, nem sempre ele faz previamente a conta de onde ele vai tirar 5 reais. Ele precisa tirar 5 reais ou do custo, ou da margem, ou dos impostos. Não deveria, mas tem uma tentação de tirar dos impostos também, né? Então a gente tem uma pressão ali que depois causa um problema interno que a gente tem que lidar com esse assunto. Essa é a realidade atual. Na próxima etapa, quando a reforma tributária estiver implementada, e eu aqui faço um registro, eu penso que ela podia ser melhor, mas eu acho que ela é muito melhor do que o modelo atual. Então eu acho que ela vai trazer benefícios para o ambiente de negócios. Quando você me perguntar quanto custa a garrafa, eu direi custa 100, mais IBS e CBS. Como aliás se faz em muitos países do mundo, a maior parte do mundo ocidental trabalha assim, você dá o preço do produto com os impostos indiretos à parte. Então custa 100 mais IBS e CBS. E no momento da arrecadação, o doutor Eduardo falou muito brevemente, não é o tema central, mas só vou relembrar, quando eu recebo os 134 do meu cliente, ou os 129, se eu der um desconto para ele, na minha conta bancária só entram 100. Os outros 34 ficam separados. Não sei porque que deram esse nome em inglês, na minha opinião tinha que ser em português, numa separação de pagamentos. Eles fazem lá uma separação de pagamentos. A instituição financeira, quando recebe 134 reais, olha e diz, espera aí, a Sevilha emitiu uma nota fiscal de 134, mas o produto era 100, entrega 100 para a Sevilha, fica com 34. É claro que eu estou fazendo aqui a versão resumida, porque ela vai consultar se há créditos ou não para fazer a compensação. O processo é mais complexo do que esse. Mas eu só estou dando uma descrição para dizer, por exemplo, o departamento comercial vai ter que aprender a negociar de outra forma. Ele não vai mais dizer custa 134, ele vai dizer custa 100 mais IBS e CBS. Outro aspecto, aqui eu sei que não existe, nesse ambiente que a gente está não existe, mas eu quero comentar ele. Na verdade, eu nem sei se isso é verdade. Existe uma lenda por aí que diz que há quem venda a garrafa mais barato e não emite nota fiscal. Eu acho que isso é conversa fiada, mas vamos fazer de conta que é verdadeiro, né? Então, tem um concorrente aí no mercado que vende a garrafa logo por 100. Ele diz, a garrafa custa 100 e eu não te dou nota fiscal nenhuma, por exemplo. E, eventualmente, me toma o cliente, porque eu não consigo fazer o que ele faz. Ele é maluco, eu não sou, então eu não entro nesse caminho. Vocês percebem que no ambiente da reforma tributária, este tipo de competição não vai existir mais, porque a garrafa vai custar no B2B, né, no ambiente de business to business, ela vai custar 100, porque o IBS e CBS é plenamente recuperável, independente do que o comprador vai fazer com essa garrafa.
ele vai recuperar integralmente o IBS-CBS. Então a garrafa vai custar 100 para ele. Ele não tem mais essa diferença de competitividade. Então o departamento de compras também vai ter que aprender a comprar diferente. O Simples nacional, algumas empresas talvez aqui sejam optantes do Simples, mas todos aqui têm com certeza clientes e fornecedores do Simples. O Simples nacional tem outra dinâmica agora, com a possibilidade do modelo híbrido ou não. Enfim, é preciso que as empresas todas se adequem. Um último ponto, e aí eu já vou para a prática mesmo, né? Um último ponto dessa introdução, que era para ser pequena, é o ponto de dizer assim, se a minha garrafa custa 70, ela vai custar menos depois da reforma tributária. O meu processo de produzir a garrafa custará menos. Por que ele custará menos? Porque eu passaria a tomar crédito pleno. Vou dar alguns exemplos. Na empresa de vocês todos tem um banheiro, eu tenho certeza que lá no banheiro tem sabonete, papel, toalha, essencial para o funcionamento da empresa de vocês. Vocês compram, pagam pelo sabonete, papel, toalha, no preço do sabonete, papel, toalha, tem PIS e COFINS e ICMS embutidos, e vocês não se aproveitam de PIS, COFINS e ICMS do papel, toalha e do sabonete. Isso vira custo operacional. Vou dar mais um exemplo aqui um pouco em causa própria, né? Você, quando paga o contador, eu imagino que vocês todos paguem o contador, incentivo profundamente que vocês paguem o contador. Vocês, quando pagam o contador emite a nota fiscal dele, naquela nota tem PIS, COFINS e ISS, que vocês não se aproveitam, é custo integral. A partir da reforma tributária, vamos nos creditar de IBS e CBS, que vão entrar no lugar de PIS, COFINS, ICMS e ISS, integralmente do papel toalha, do sabonete, do que eu pago para o meu contador. Então, a minha garrafa não custará mais 70, porque eu vou tomar mais créditos. Claro, para cada empresa tem um cálculo diferente, mas eu vou dar um exemplo. Digamos que ela passe a custar, por conta dos créditos, 63. E eu tenho R$7 de crédito que eu não aproveitava e passei a aproveitar. Há uma pergunta importante que é estratégica. Isso é para planejamento. O que vai acontecer com esses R$7 de crédito? Eles fazem, eu passaria até uma composição que é assim, a garrafa custa 100, primeira hipótese, agora ela tem um custo de produção de 67 e eu fico, de 63, e eu fico com 37 de lucro. Entendem? Eu transfiro essa economia do crédito tributário para a linha de lucro da minha operação. Óbvio que todos nós queremos isso. A pergunta é, será que o mercado vai aceitar isso? Porque no mercado haverá uma pressão para dizer eu quero a garrafa mais barata. Então alguém mais agressivo vai dizer, eu já sei o que eu vou fazer. A garrafa custa 63, eu continuo querendo 30 de lucro, eu vou vender a garrafa por 93. E nós que queremos manter o preço de 100 não vamos mais conseguir ficar no mercado. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, eu estou trazendo aqui analogias. Cada ambiente de negócio vai se comportar de uma maneira diferente. Nós precisamos planejar isso. Quem é que vai ficar com essa economia em virtude do crédito? Esses são exemplos pontuais de impactos que vão acontecer dentro da empresa contábil. E aí eu quero deixar muito claro, qual é o papel do contador e da área fiscal, da área contábil dentro das empresas, né? Muitas empresas têm área interna ou contador externo, tanto faz. O papel dele é garantir que a apuração, a emissão dos documentos fiscais, as obrigações acessórias estejam corretas. Agora, estratégia de precificação, estratégia de negociação com fornecedores, estratégia de negociação com cliente, definição de margem de lucro, apropriação de resultados positivos ou não, isso é estratégia da empresa, que o contador pode orientar, mas a empresa precisa entender e definir como é que ela vai se posicionar em relação a isso. Então, eu acho que eu espero, né, ter conseguido nessa introdução colocar assim, alguns pontos importantes que a empresa precisa olhar para dentro para definir como é que ela vai tratar disso. Na busca disso, nós imaginamos um conceito, que também é um conceito já existente. Nós demos um nome para isso, que são os... Né, o nome já existia, a gente só pôs uma palavra a mais. São os fatores críticos de sucesso da reforma tributária. Nós pensamos em 42 fatores críticos de sucesso da reforma tributária. Isso quer dizer, são todos? Não, não são. Vocês certamente, quando olharem, vão olhar para a sua empresa e dizer tem mais um, tem mais dois, tem mais 5. Então, por favor, não se prendam, né? Esses foram os fatores críticos que apareceram na nossa análise, mas analisem aí na empresa de vocês. Eu vou mostrar esses fatores daqui a pouquinho para vocês. Eu recomendo, se vocês tiverem lenço de papel, peguem, porque a gente se emociona a ponto de chorar quando vê os fatores, a gente fica tão feliz
que chora. Então, deixem lenço de papel por perto aí. A gente vai olhar esses fatores, e aí a ideia é, dentro desses fatores, fazer uma análise SWOT. A análise SWOT é, em português, a gente diria assim, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Para cada um dos fatores, eu vou dizer, eu sou forte nesse fator ou eu sou fraco nesse fator, isso aqui para mim é uma oportunidade ou isso aqui para mim é uma ameaça. Compreenderam? A gente classifica esses fatores. Naturalmente, onde eu sou forte, eu digo, então aqui eu tenho vantagem competitiva, deixa eu pensar no meu negócio a partir desta vantagem competitiva. Onde eu sou fraco, eu digo, aqui eu preciso melhorar. E eu atuo como é que eu vou melhorar nesse fator dentro da reforma tributária. Tentando aproveitar ao máximo as oportunidades e me preparar ao máximo para as ameaças. Está feito aqui uma explicação global, né? Um grande guarda-chuva. Depois de feito isso, a minha sugestão, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, é que cada área da empresa olhe para si a partir dessa análise. Eu vou trazer como exemplo, é lógico que eu tapei nomes, então a informação está anônima ali dentro, um trabalho que nós fizemos numa indústria, uma grande indústria, uma empresa que está presente em vários países do mundo e também no Brasil, nos contratou para fazer um trabalho de planejamento para a reforma tributária. Nós mapeamos, a gente fez uma coisa que a gente chama mapa de calor do impacto da reforma tributária nas áreas dessa empresa. Vou mostrar para vocês, eu recomendaria que vocês fizessem um mapa de calor também dentro da empresa de vocês. E por fim, a partir do mapa de calor, o plano de ação. Esse é o desenho. Então, vou repetir, né? Define quais são os fatores críticos da reforma tributária, faz uma análise SWOT de cada fator em cada área, cria um mapa de calor, identifica que processos serão afetados e faz um plano de ação. É isso que eu recomendo. Vou mostrar para vocês. Pronto, então agora eu vou trazer esse conteúdo uma vez explicado. Esses slides que eu vou mostrar para vocês, eles são parte de uma apresentação maior. Tem conteúdo antes, né? Mas esse conteúdo antes eu aqui trouxe nessa rápida ou não tão rápida introdução que eu acabei de fazer. Esses fatores críticos, eles estão divididos em 4 dimensões, em 4 perspectivas de dentro da empresa. Essas dimensões são parte de uma metodologia que foi desenvolvida em Harvard, muito conhecida, tenho certeza que vocês conhecem, chamada Balanced Scorecard. Então, o Balanced Scorecard é uma metodologia que analisa a empresa a partir de 4 diferentes perspectivas. De vez em quando você vai encontrá-las com nomes diferentes. Aqui nós estamos chamando de financeiro, mercado ou comercial, processos, pessoas e aprendizado. São essas 4 perspectivas dentro da empresa. E aí, para cada uma dessas perspectivas, nós trouxemos aqueles 42 fatores de sucesso ou fatores críticos de sucesso da reforma tributária, estão divididos nessas perspectivas. Então, por exemplo, na perspectiva financeira, nós precisamos definir como é que eu vou trabalhar com o aproveitamento dos créditos tributários. Como é que eu vou trabalhar? Eu estou passando rapidamente, não é um curso, é uma sugestão, vocês depois vão ter esses slides para poder trabalhar mais profundamente, e eu me coloco, viu, o Reinaldo, o doutor Eduardo, à disposição do SINDBOR para trazer explicações que eventualmente alguém precise, né? Como é que eu vou fazer monetização e transferência dos créditos acumulados? Como é que eu vou lidar? Esse é um ponto fundamental, com a liquidez de caixa frente ao split de pagamento. Vocês percebem que se hoje eu faturo um X e entra na minha conta, digamos, 5 milhões todo mês, eu estimo que de 25% a 30% a menos vai entrar na conta bancária das empresas, em virtude da separação do pagamento, do split payment. Então, o fluxo de caixa vai ter uma contenção grande. Como é que eu me preparo para a liquidez diante disso, né? Aqui, muitas empresas também têm feito, e nós temos oferecido essa consultoria, hoje eu não vou mostrar aqui, mas muitas empresas têm feito, isso ganhou um nome no mercado, né? Eu até achei um nome elegante, chama modelagem financeira. Então, a gente faz uma modelagem financeira de analisar o impacto que isso vai ter no fluxo de caixa e projeta isso para o futuro, né? Estruturação da precificação, incorporando esses impactos tributários. Para quem está nesse setor, a competitividade tributária na operação da Zona Franca de Manaus, a exposição a créditos tributários de ressarcimento demorado, liquidez dos créditos tributários, margem líquida pós-reforma. Esses são fatores do financeiro que a gente recomenda que você faça um SWOT de cada um deles dentro da sua empresa, né? Na área de clientes, de mercado, a transparência na composição de preços ao cliente. O que a gente está aqui rapidamente querendo dizer com isso? Lembra que eu falei lá dos 70 mais 30 e de uma recuperação de 7 de itens que eu não recupero atualmente? O quanto eu serei ou não transparente em relação a isso?
com o mercado, né? A capacidade de repassar ou de reter esse ganho tributário, a competitividade em canais digitais e físicos no mercado nacional. Nós passamos a ter um impacto importante, logístico, inclusive, que é a mudança da tributação, que hoje poderia se dizer na origem, que passa a ser no destino. Isso tem um impacto gigantesco, né? Capacidade de atendimento a diferentes regimes e incentivos regionais. Zona Franca, por exemplo, continuará existindo e o IPI, portanto, continua existindo para os produtos que têm similares produzidos lá. Questão de relacionamento e fidelização de distribuidores, instaladores e da cadeia, eventualmente, dos seus produtos. Aproveitamento dos programas de cashback e o perfil multicanal e presença nacional. Então, isso é o que a gente recomenda que as empresas avaliem na sua estrutura dentro da perspectiva de clientes. Depois, processos são muitos. Ao invés de ler, eu vou escolher alguns aqui para ser um exemplo, né? Naturalmente, a gente não pode deixar de falar sobre ERP. Então, ERP e os nossos sistemas de gestão. Tudo isso precisa de configuração, de parametrização. Eu tenho acompanhado isso de perto com várias empresas. Muitos ERPs ainda não têm a solução completa, e nem é culpa deles, é que muita coisa também na base do governo ainda não está preparado para esse ambiente, né? Então tem que ter um plano para essa questão, né? A adaptação aos regimes tributários híbridos durante a transição, porque nós vamos ter por um tempo a convivência do PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI com o IBS, o CBS e o imposto seletivo. Os aspectos de complexidade de pricing, a questão de logística, métodos ágeis para a adaptação tributária, natural, e o doutor Eduardo falou disso na abertura, que cada dia é uma notícia, cada dia é uma mudança, cada dia é uma surpresa. A gente tem que ser muito ágil para fazer essas adaptações, né? Capacidade de controle e de auditoria em tempo real, enfim, tem vários fatores que nós estamos recomendando às empresas que analisem internamente se elas são fortes ou fracas, se isso é uma oportunidade ou uma ameaça, para então fazer um plano de ação, né? E na área de aprendizado, isso é fundamental, né? Todas as áreas da empresa vão precisar entender essa questão. Então a gente tem trazido essa expressão, olha, a cultura organizacional orientada à governança tributária. Eu vou dar um exemplo. Neste cliente, que eu vou mostrar daqui a pouco o mapa de calor, o pessoal do marketing foi muito resistente a olhar para a reforma tributária. Eu estou usando uma palavra gentil demais, eu vou ser mais direto. O pessoal do marketing foi agressivo em dizer: eu não tenho nada a ver com a reforma tributária, não esperem nada de mim. Eu não vou participar do processo de análise da reforma tributária. Uma área de marketing, né? O marketing das empresas, eu imagino que a de vocês também, o que ele faz? Ele contrata prestadores de serviço, eventualmente para criar uma arte, eventualmente para fazer um banner, um display, uma peça publicitária, e ele também investe em impulsionamento. Eu estou falando aqui, por exemplo, de anúncios no Meta, anúncios no Google, anúncios em vários lugares assim, né? Hoje, todo esse custo de marketing, então, marketing, digamos que a tua empresa tem uma verba de marketing de R$10 mil por mês. Pronto, hoje você paga esses R$10 mil, você não se acredita de absolutamente nada. Nem IPIS, nem COFINS, nem ICMS, nem ISS, não se acredita de absolutamente nada. Na reforma tributária, se você continuar gastando R$10 mil, você passará a ter o crédito do IBS e CBS desses R$10 mil. Então, o teu custo de marketing vai diminuir. Então, mesmo no marketing tem um impacto. Aí eu disse isso para o pessoal lá da área de marketing. Eu disse: pessoal, a tua verba de marketing vai ganhar mais potencial, porque vocês vão passar a tomar crédito de IBS e CBS. Você vai viver em outra realidade. Hoje, parte do dinheiro que se aplica em marketing não vira impulsionamento. Ele vira pagamento de IBS, de PIS, COFINS, ICMS e ISS. Daqui para frente, o dinheiro que o marketing te cobrar vai ficar integralmente aplicado em impulsionamento. Há um barulho grande, eu não sei se chegou na mão de vocês, e isso me ajudou muito nesse trabalho, porque a Meta anunciou que no Brasil vai aumentar os preços para embutir IBS e CBS, para fazer o ajuste necessário a IBS e CBS. E aí as empresas ficaram desesperadas e disseram: pessoal, vocês não estão entendendo, isso é neutro do ponto de vista tributário no ambiente B2B, é neutro, porque o que a Meta aumentar, você se acredita. Não é custo novo. Então vejam, até o marketing precisa aprender na cultura organizacional orientada à governança tributária como é que ele vai se comportar. E aí, é claro, o programa de capacitação para as áreas, eventualmente o uso de tecnologia, né, analytics, inteligência artificial para o planejamento tributário. Eu prevejo
uma disputa muito grande para reter talento nas áreas fiscais, porque as empresas vão precisar de muita força fiscal, vão contratar muita gente fiscal. Então tem áreas aí, isso aqui, por exemplo, pode ser uma ameaça, né? Tem áreas dentro dessa questão de aprendizado e cultura e crescimento que precisam ser olhados. Muito bom. Isso virou esse mapa aqui, pessoal. Para esta empresa em particular, que esse aqui é um caso concreto, como eu disse, né? Para essa empresa em particular, dos 42 fatores que nós tínhamos como padrão, nós só julgamos relevantes analisar 28 fatores. Ao invés de analisar 48, nós analisamos 28 fatores para eles, né? E aí nós nos sentamos com cada uma das áreas, perdão, eu passei. Nós nos sentamos com cada uma das áreas, estão aqui as áreas. Vocês vão ver, por exemplo, que tem fiscal, uma vez aqui, e depois tem um outro fiscal mais adiante aqui, ó, fiscal. É porque eles têm dois CNPJs na operação. Então, eles têm duas áreas fiscais, duas áreas contábeis. Tem o financeiro, tem RH, tem a parte de TI, tem a parte de logística, tem a parte de engenharia, planejamento e controle da produção, estou dando exemplos, né? A parte jurídica, marketing, todo mundo se sentou para conversar. E nós fomos fazendo um mapeamento de calor aqui, que é assim, cada quadradinho desse, quanto mais azul escuro ele está, maior é o impacto deste fator nesta área. E quanto mais claro ele está, menor é o impacto. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui ó, o aproveitamento de créditos tributários, várias áreas são altamente impactadas. São as áreas que estão em azul escuro. Esse mapa, pessoal, ele não deveria ser um copia e cola, viu, pessoal? Vocês não deveriam dizer, então já está pronto, porque a empresa de vocês é diferente, é peculiar, mas ele pode ser útil para vocês trabalharem. Depois nós fizemos o seguinte, dentro de cada quadradinho, vocês vão ver que tem ou um losango, ou um quadrado, ou um círculo. E a legenda é assim, o losango indica esta área é a principal responsável por esse fator crítico. O quadrado diz esta área é corresponsável. E o círculo diz essa área ela é espectadora, ela não tem atuação direta, ela espera a definição para então agir conforme a definição. Disso nasceu esse mapa de calor. Agora, cada uma das áreas é capaz de olhar, por exemplo, se a gente pegar o financeiro, ele tem que cuidar desses pontos aqui. No financeiro, 4 pontos de alto impacto que ele tem que cuidar. Então para o financeiro, vou usar como exemplo, como é que o financeiro lida com o aproveitamento de créditos tributários, como é que o financeiro vai cuidar com a agilidade na adaptação a regimes híbridos, como é que o financeiro vai cuidar com a eficiência na liquidez dos créditos tributários e como é que o financeiro vai cuidar de liquidez frente ao split de pagamento. Essas são as 4 áreas que o financeiro dessa empresa precisa se preparar. Pronto, já sabemos o que cada área precisa de preparar. Com essa definição, vem a etapa seguinte. Então, a área vai vir aqui, por exemplo, no financeiro, né? Então, a área financeiro. Qual é o fator crítico aqui? Vamos dizer que ele vai tratar da liquidez de caixa em virtude do split de pagamento. E ele vai ver que processos internos ele executa que vão ser impactados. Por exemplo, o contas a receber, o contas a pagar, o planejamento de fluxo de caixa, planejamento orçamentário, vários processos internos serão adaptados. Ele vai anotar aqui cada um dos processos que serão adaptados. Depois que ele anotou no financeiro todos os processos que são adaptados, ele vem para cá, que é o plano de ação. E o que ele faz? Ele pega, por exemplo, para o split de pagamento, quais são as ações que ele tem que tomar para se preparar? Tem que projetar um impacto, ele tem que entender que adaptações de tecnologia, estou dando exemplo, né, que adaptações de tecnologia ele precisa fazer, ele tem que treinar a equipe dele, ele tem que alterar a metodologia de planejamento orçamentário. Dei 4 aqui, às vezes são mais, são 5, 6. Ele coloca todas as ações que ele tem que tomar aqui. Define quando começa, quando termina, indica o responsável e vai acompanhando o status. Então, deste levantamento, sai uma listinha do que cada área tem que fazer no detalhe da ação. Cada uma das áreas tem que fazer no detalhe da ação. Por exemplo, eu tenho que entrar em contato com o meu fornecedor de software para entender como é que vai mudar cada um dos detalhes da ação. E defino data de início, data de fim, responsável e faço o acompanhamento. Essa, então, meus amigos e minhas amigas, é a metodologia que eu pensei de trazer hoje aqui para a nossa conversa, para apresentar a vocês.
Eu vou depois fazer, eu vou fazer duas possibilidades. Eu vou mandar para o Dr. Eduardo e para o Reinaldo esses slides, para vocês poderem olhá-los depois com um pouco mais de calma. Este que está aqui no canto embaixo, deixa eu passar o mouse aqui, ó. Este aqui é meu Instagram, @VicenteSevilhaOficial. Se vocês me escreverem lá, só me ajuda, diz assim, queria os slides do Cindibor, só para eu saber o que é. Eu mando os slides também para vocês, basta me escrever nesse Instagram aqui, @VicenteSevilhaOficial, e eu por lá mando um Instagram para vocês. Pronto, está resolvido. Ninguém precisa mais se preocupar com a reforma tributária. Acabou o problema. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Só sofre quem quer. Talvez agora a gente pudesse bater um papo, né? Não sei se tem comentários, sugestões, até mesmo alguém que queira dar depoimento de como é que já fez, né? Talvez alguém usou outra metodologia interessante. A gente pode trocar um pouco de ideia agora aqui. Excelente sugestão, Sevilha. E aqui reforço o seu convite, pedindo que, por favor, usem o chat e o microfone para interagir. Eu sei que tem bastante perguntas, mas, enfim, eu acho que o tema é livre, aberto, temos advogados aqui. Falar em termos dos advogados, eu faço uma correção, pois no início da reunião eu não mencionei aqui o nosso doutor Felipe Agra, pela RNR Advogados, que também está aqui na sala conosco. Doutor Felipe, muito obrigado pela participação, presença. Ele também é nosso coordenador da comissão aqui, Vicente. E a palavra está aberta. Enquanto o pessoal elabora aí a pergunta, eu vou voltar para o doutor Eduardo aqui, que provavelmente ele tenha bons comentários jurídicos a fazer em cima do contábil aqui. Por favor, doutor Eduardo. Obrigado, Reinaldo. Obrigado, Vicente. O tema é muito aquecido e muito particular ao mesmo tempo, né? Hoje, quando a gente for pensar em simulações práticas, pensar em, como posso dizer, em roteirizar essa análise, ela corre o risco de ficar prejudicada, porque cada empresa tem ali a sua particularidade, cada empresa tem a sua particularidade, cada empresa tem o seu ponto de atenção. E, de fato, e a gente sabe, né, pensando no Brasil, né, tudo ainda fica muito para a última hora. Pensando em ponto de partida, sem dúvida nenhuma que é necessário fazer essa revisitação de todos os setores, aqueles que são impactados de maneira imediata e aqueles que são impactados de maneira mediata. A gente está falando, de fato, de uma reforma que vai mudar o cenário das empresas e não apenas departamento fiscal, departamento contábil, jurídico, tributário, e outros temas correlacionados, né? E aí, né, rememorando um pouco do que eu havia comentado no começo da nossa conversa, nada melhor do que os contadores, os analistas fiscais, analistas contábeis, para trazerem, apresentarem para a gente essas dores. Uma coisa que a gente tem visto muito, e o Sevilha comentou muito bem, é ainda a dificuldade dos sistemas de SAP em fazer efetivamente ali um cara-crachá, um reflexo de como estava, como vai ficar, e o que foi extraído para manter para seguir em conformidade, seguir em compliance tributário. Isso a gente tem visto muito. Mas certamente tem outros pontos, né? Essa nossa reunião aqui, essa nossa conversa, ela não se esgota por si só, né? A gente sabe que cada um das suas respectivas empresas, respectivos segmentos, setores, né, internos, vai ter uma particularidade, né? Então, para nós é muito mais interessante sermos abastecidos de dúvidas e informações para a gente conseguir aprimorar ainda mais esse levantamento, essa informação, porque, claro, olha, é necessário fazer uma revisitação em todos os processos das empresas, sem dúvida. Para aqueles que já começaram, quais foram os gargalos identificados? Para aqueles que ainda não começaram, por que não começaram, né? Sevilha, não vou te segurar porque a Marcela é brava, então eu quero te agradecer imensamente. Vamos falar sobre esse curso aí, porque eu acho que interessa bastante para a gente também.
tá? Será um prazer. E aí eu vou voltar para o doutor Eduardo para, obviamente, fazer as honras aqui de agradecer o nosso convidado. Já feita a minha parte, eu não sei se ele está nos ouvindo. Doutor Eduardo. Estou aqui. Bom, Sevilha é um parceiro de longa data, já dividimos mesa de palestra juntos e eu acabo mais aprendendo que outra coisa, e hoje não foi diferente. Então, agradecer a aceitação do nosso convite, que aliás, foi pontual. Mandamos a proposta, falamos sobre o tema, a aceitação foi imediata, tivemos só essa questão do ajuste de horário, então agradecer mais uma vez essa parceria de sempre, pela apresentação, dizer que conte conosco também, tanto a nível de Correia Porto quanto a nível de Sindbor, e desejar um ótimo curso, um ótimo dia de curso aí lá no Sindgraf. Então, Sevilha, obrigado mais uma vez, viu? Obrigado a todos vocês, viu? Uma alegria estar aqui. Espero que a gente volte a falar mais. Também me põe super à disposição para continuar discutindo reforma tributária. Um beijão no coração de todos. Dado o adiantado da hora que as perguntas estão abertas, obviamente fiquem à vontade, mas a doutora Eduardo tem só um lembrete a fazer em relação ao programa de transação tributária, e o doutor Felipe tem um reforço de notícia a dar sobre um novo mandato de segurança que nós impetramos recentemente, né, o pedido ainda, né? Enquanto, de repente, a gente acolhe aqui mais alguma pergunta, se vocês puderem falar sobre esses dois temas, por favor. Claro. Vai lá, Felipão. Não, depois deixar você um pouquinho mais tranquilo para poder falar depois. Só mesmo para complementar isso que o Reinaldo falou, que, de fato, em dezembro foi editada uma nova legislação, né, a Lei Complementar 224, que busca reduzir os benefícios fiscais federais, né? Só que nessa busca do governo federal de reduzir esse benefício, né, essas concessões, ele acabou considerando o lucro presumido como um benefício fiscal, e na verdade não o é. O lucro presumido, ele na verdade é uma forma de cálculo do imposto, assim como o lucro real, o simples, o lucro arbitrado. Então, assim, foi equivocadamente aplicado o mesmo entendimento de benefício fiscal para o lucro presumido. Em janeiro agora, inclusive, já teve notícias com relação a essa questão, já foi promulgada aí uma sentença, uma decisão no Rio de Janeiro, concedendo uma liminar para uma empresa para que fosse afastada essa majoração de 10%, tá? Sobre a questão do lucro presumido. E aproveitando essa deixa, nós aqui da RN Advogados, junto com a Correia Porto e com a Sindbor, nós impetramos mandados de segurança tanto para os associados da Sindbor quanto da Aresp, para poder igualmente afastar essa majoração de 10%. Nós estamos ainda em fase inicial, ainda não teve aí uma análise sobre a liminar, mas acredito que está em vias prestes, né? Eu acho que nos próximos dias deva ter alguma notícia. O que acaba demorando um pouquinho agora é exatamente esse prenúncio aí de carnaval. Então, os tribunais já começam a desacelerar um pouco, mas acredito que até semana que vem a gente tenha uma notícia aí positiva com relação à nossa liminar. E aí, agora, eu fecho minhas deixas aí para o doutor Eduardo. Imagina. Pessoal, nós havíamos já feito algumas reuniões no ano passado, trouxemos esse tema, sobre o edital 01 de 25 da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, que trata nada mais nada menos do que a própria transação tributária no Estado, que permite o pagamento de débitos de ICMS, PVA, inclusive multas de PROCON. Historicamente, diferentemente do governo federal, as renovações das transações no Estado de São Paulo, elas não vêm sendo tão, vou colocar em aspas aqui, automáticas, né? A gente tem observado que os editais na Procuradoria da Fazenda Nacional, eles vêm sendo renovados com as mesmas condições e vantagens, na mesma semana do encerramento do edital até então vigente. No Estado de São Paulo, isso não vem sendo observado, pensando em editais de transação efetivamente benéficos para os contribuintes,
nós temos apenas 2, né? E agora esse um já se encerrou, esse mais recente que veio em setembro, e está para se encerrar agora no dia 27 de fevereiro. O que é importante observar, não apenas pela oportunidade, mas diferentemente da regra do federal, as condições, as concessões e benefícios, eles se dão a partir da análise do débito e não da empresa, né? Isso de um modo muito objetivo. No federal, existe ali o grau de capacidade de pagamento, que esse é o nome que é dado, que analisa uma série de dados e informações da própria empresa, enquanto que no Estado o termo que é utilizado é o grau de recuperabilidade do débito, que é nada mais, nada menos do que uma fórmula, uma equação, onde são considerados ali alguns fatores como existência de garantias, tempo da existência da dívida e outros mais, e nessa fórmula toda chega-se ali um número, e esse número vai identificar se o débito ele é recuperável, de difícil recuperação, ou irrecuperável. Então, a margem de negociação não é tão interessante quanto o federal, mas considerando o Estado de São Paulo, é sim uma ótima oportunidade, descontos bem representativos, possibilidade de pagamento alongado, 120, até mesmo para aqueles que, né, imaginando uma situação que os débitos sejam considerados como recuperáveis, a possibilidade de pagamento em até 120 prestações ou em até 84 prestações sem a necessidade de garantia, certamente já é muito mais significativo do que aquele parcelamento ordinário de 60 meses. Então, como não existe aí um grau de previsibilidade da renovação ou do surgimento de um outro edital com vantagens tão interessantes quanto a esse atualmente vigente, é fundamental que vocês façam a liçãozinha de casa e observem se não é interessante fazer essa adesão, já que está para praticamente mais 15 dias está se encerrando. Então, é um alerta, é uma oportunidade, é importante, especialmente considerando o fluxo de caixa para todos. É isso, presidente. Muito obrigado, doutor Edu. 10h13, passamos 13 minutos. Agradeço a todos. Eu vou convidar o doutor Edu para fazer o encerramento aqui, palavra sempre aberta, e simultaneamente passo aqui para o doutor Eduardo, a quem agradeço muito por conduzir aqui a nossa agenda do dia de hoje. Por favor, doutor Edu. E, doutor Felipe, mais uma vez, muito obrigado também, né? Maravilha. Pessoal, a palavra é agradecimento. Essa é a nossa primeira reunião do ano, e na linha do que nós conversávamos no último trimestre do ano passado, existe uma preocupação nossa da participação de todos, porque no final das contas, grande parte daquilo que nós temos a entregar para vocês varia e demanda da necessidade, interesse e problemas que o segmento ou que as respectivas empresas veem no dia a dia. A gente montou aquele cronograma das reuniões desse ano, mas, né, hoje, primeira reunião do ano, já abortamos o split payment, porque é algo que não faria sentido mencionar agora, em razão das notícias que ocorreram no governo federal. E isso pode ocorrer com relação aos demais temas, mas tudo muito previamente avisado, e sem prejuízo da inclusão de novos temas, a depender da dinâmica do dia a dia. Mas reforço aqui, e acredito que também falo em nome do Felipe e de todo o nosso grupo aqui, da fundamental participação de todos. Temos aqui esse nosso encontro mensal, mas também temos nosso grupo de WhatsApp, que não serve apenas como lembrete de agenda, é um grupo dinâmico, então tragam ali para a gente também as angústias, problemas, dúvidas, curiosidades, com certeza será muito bem-vindo. Então, agradeço a participação de todos, a provocação de todos, as perguntas que foram apresentadas. Assim que o material for recebido, já compartilharei com a Eli, para que todos tenham acesso. E, de novo, ficamos aqui à disposição, aqui, pessoal do Correia Porto, pessoal do RNR, e agradecer e desejar a todos um bom carnaval, e nos vemos na próxima reunião. Acho que a gente encerra o dia de hoje agradecendo mais uma vez, doutor Eduardo, doutor Felipe e a todos os membros aqui. Nos vemos em breve. Muito obrigado, uma boa continuidade de dia a todos e um bom carnaval.
Obrigado, um abraço, pessoal. Tchau.